Bem-vindo à nossa aula de Introdução Geral à Bíblia e à nossa quarta e última temática. É uma temática de interpretação dos textos da Bíblia Sagrada. Na nossa primeira temática, nós tratamos sobre a canonicidade, na segunda nós vimos a revelação e inspiração. A terceira temática foi uma temática mais histórica, vimos as línguas, os manuscritos da Bíblia, vimos como essa Bíblia ela foi recebida de forma histórica, inclusive entramos um pouco em literatura rabínica e agora nós voltamos para a pergunta. Nós temos um livro em nossas mãos, como que nós devemos lê-lo? Se existe apenas uma Bíblia, por que tantas religiões por aí? O que faz dessa Bíblia ser um livro sagrado? Será que tem alguma forma de nós lermos que essa forma é a forma correta? Enfim, nessa aula nós vamos tratar sobre dois aspectos importantes. O primeiro é o princípio da sola tota prima escritura, eu já vou explicar o que significa isso. E o segundo é como nós devemos ter uma interpretação cristocêntrica dos textos sagrados da Bíblia. Vamos então para o nosso primeiro aspecto, que é o princípio da sola tota prima escritura. Evidentemente, você talvez entenda que esse termo são termos em latim, mas que significam justamente uma ideia que vem da Reforma Protestante de que a Bíblia somente ela tem autoridade para reger doutrina bíblica e moralidade das nossas vidas. Em outras palavras, tradição, credos, concílios não têm autoridade porque eles não são a palavra de Deus. Então, sola escritura significa somente pelas escrituras. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 8, verso 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, a revelação, para ter autoridade, ela precisa fazer referência à lei e ao testemunho. Em outras palavras, a autoridade, ela pertence à revelação da Bíblia. Então, quando Lutero e a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta e pega esse lema da sola escritura para trazer autoridade à Bíblia, e não à cultura, e não à ciência, e não à tradição, e não à nossa própria experiência. Pois todos esses aspectos, por mais que sejam bons aspectos, veja, a gente não é contrário à ciência, contrário à tradição, contrário à cultura, contrário a esses aspectos, mas nós entendemos que todos esses aspectos são falhos. Hoje, a ciência diz uma coisa, amanhã talvez diga outra coisa. Né? Quando você vê, por exemplo, há 100 anos atrás, quem sabe né, a pessoa estava doente, tinha um método de sangria, vamos deixar a pessoa sangrando para que a pessoa possa ser curada. Hoje isso é um absurdo. Então a ciência tem essa noção. Né? Isso não quer dizer que esse método de sola escritura é anticientífico, muito pelo contrário, nós afirmamos a boa ciência. Mas quando a ciência entra em contradição do que a palavra de Deus revelada ela diz, nós entendemos que nós julgamos a ciência através das escrituras e não o contrário. O princípio de sola escritura, portanto, não é um princípio que afirma que você apenas deve ler a Bíblia. Não, muito pelo contrário, você deve observar tudo e reter o que é bom. Mas você vai ter na palavra de Deus uma norma que vai julgar e filtrar as outras coisas. O princípio da tota escritura é um princípio que afirma que toda a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, quando nós vamos fazer algum tipo de ensino, ou seja, doutrina, nós precisamos levar toda a Bíblia em consideração. Não apenas partes lá no Novo Testamento, ou então partes apenas nos Evangelhos, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E por toda, evidentemente, Timóteo estava falando dos textos do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também ele vem como sendo parte dessa escritura maior, né? A continuação da aplicação das profecias dos profetas de Israel em Cristo, que é justamente o testemunho do Novo Testamento. Então, veja, nós não podemos fazer um cânon dentro do cânon. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não pode ter os nossos textos favoritos e agora falar o seguinte, não, esses livros são bons para fazer doutrina. Então, digamos, o que Lutero fez com o livro de Tiago, né, que chamou da Epístola de Palha, porque você não vê justificação pela fé em Tiago, portanto, esse livro não é importante. A gente não pode ter esse critério, senão a gente está se colocando no lugar de Deus. E prima escritura vai significar justamente que as escrituras, nesse momento, devem nos trazer a entrada para que a gente possa julgar todas as outras coisas.
Então, prima significa é a primeira. A gente, por exemplo, quando tiver então uma bola dividida entre ciência e a escritura, a gente pega as escrituras e vamos ler o que a ciência está dizendo, né? Ou então, quando você tiver na sua experiência alguma coisa, você vai usar as escrituras para julgar essa experiência, ao invés de fazer a minha experiência julgar as escrituras. Entende? Porque senão você pode falar o seguinte, olha, eu quero fazer esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eu quero, me sinto bem. Não, mas a Bíblia fala o contrário. Não, mas não importa, o importante é a minha experiência. Não. A prima escritura significa, não, eu pego as escrituras primeiro e vou julgar a minha experiência, ao invés de pegar a minha experiência e julgar as escrituras. E quando a gente entende esse princípio do sola tota prima escritura, a gente vai entender que este princípio ele deve se tornar justamente a forma de como nós podemos formar uma cosmovisão e formar um princípio de interpretação da própria Bíblia. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico você vê a estrutura do conhecimento humano. Então coloca você no sujeito, você é essa pessoa. E o objeto, por exemplo, é qualquer tipo de coisa que você possa ver. Por exemplo, se você quer estudar biologia, o objeto vai ser uma célula. Se você quer estudar basquete, o objeto é um esporte, digamos. E agora, para você ter conhecimento e interpretar alguma coisa, você precisa ter uma relação com esse objeto. A célula, ou um esporte, ou a própria Bíblia, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que, se o objeto é o mesmo, por que, às vezes, a interpretação do mesmo objeto é diferente? Então, por exemplo, aqui nessa ilustração nós temos um microscópio, e agora nós temos um estudante de química olhando para o microscópio, e do outro lado nós temos um seminarista olhando para o mesmo microscópio. Por que a conclusão de ambos ela é diferente? E obviamente você vai me falar, poxa, pastor Elmer, o estudante de química ele estudou, ele entende, ele passou horas e horas, e o seminarista ele tem outro tipo de estudo. Então, exatamente, nesse momento a gente tem que introduzir para nós o que a gente chama de premissas ou pressuposições de interpretação. Então, por exemplo, outra metáfora que eu utilizo, eu tenho uma pinta aqui no meu braço, eu posso olhar para essa pinta e ver apenas uma pinta, mas um dermatologista pode olhar para a mesma pinta e ver um câncer de pele. Qual é a diferença do meu julgamento para o julgamento do dermatologista? E você vai dizer, obviamente, o dermatologista passou muito tempo estudando milhares de pintas, ele sabe diferenciar uma das outras. Então, esse conhecimento que o dermatologista tem é o que a gente chama de pressuposição, é um conhecimento prévio que agora vai influenciar e condicionar a sua observação. Onde eu quero chegar com isso? Deixa eu dar, antes de falar onde eu quero chegar, quero te dar essa outra ilustração sobre conhecimento. Essa é uma ilustração de um computador. Então, novamente, o computador é um sujeito, o objeto é um objeto de alguma coisa, e agora nós temos um software que vai funcionar como um verdadeiro filtro para interpretar o objeto. Então, veja, a pressuposição, ela funciona como um filtro que vai condicionar o objeto. São verdadeiros óculos que vão, se eu tiver com óculos escuro, evidentemente você vai ver tudo escuro. Então, são filtros interpretativos. Então, olha só como funciona. Digamos que você utilize o princípio da sola tota prima escritura como um filtro interpretativo das escrituras. Então, você vai ter um tipo de conclusão, tá bom? Mas digamos que você utilize, olha só, um segundo filtro da experiência, ou um terceiro filtro da ciência, ou um quarto filtro da filosofia, você vai ter outro tipo de conhecimento. Então, se você for ler as escrituras ou a sua vida pelo filtro da experiência, você vai ter um tipo de conclusão, tá bom? Então, o princípio sola tota prima escritura, e por sola as escrituras apenas, elas têm autoridade e elas são normatizadoras das outras fontes. Tota significa toda a escritura, ela tem autoridade, e prima é quando eu uso as escrituras para interpretar a experiência, a ciência, a filosofia. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, aí eu vou estar construindo uma cosmovisão bíblica. No entanto, se eu utilizar ou a experiência, ou a ciência, ou a filosofia, ou alguma outra coisa como autoritativa, você vai estar construindo um tipo de conhecimento ou cosmovisão, mas certamente não será uma cosmovisão. Agora, o que nós devemos nos perguntar é como interpretar as Escrituras. Como que nós podemos ter uma interpretação que seja cristocêntrica? Eu quero começar dizendo que o primeiro aspecto que nós devemos nos preocupar
é evitar dois tipos de extremos, que é o alegorismo, é uma super espiritualização dos termos com ideias especulativas, um contexto literário e assim por diante. E o segundo aspecto é um literalismo extremo. Então, por exemplo, você vai interpretar cada termo em significado profano do dia a dia, ignorando os valores religiosos e espirituais que a palavra carrega para o plano da salvação e da redenção. Então, por exemplo, o alegorismo, ele espiritualiza as realidades, e o literalismo, ele vai interpretar de forma extremamente literária. Né? Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus é como uma rocha. Daí você vai concluir, poxa, Deus então é uma pedra. Né? Ou então, a palavra de Deus diz que, a famosa oração do Pai Nosso, falou o seguinte, Pai Nosso que estás nos céus. Poxa, então Deus é Pai. Então você vai concluir, se ele é pai é porque ele tem uma mãe. Que Deus tem relações sexuais, por exemplo, para ter filho, Jesus Cristo. Entende? É um super literalismo. O outro lado, o alegorismo, ele vai espiritualizar tudo. Então vai pegar uma história qualquer e vai começar a ver significado em um monte de coisa que na verdade não tem significado, né? Então imagina a história de Sansão vencendo o leão e agora esse leão vai significar um pecado dele, vai colocar significados em coisas que não têm significados. Nós devemos evitar esses dois extremos para que a gente possa ter uma interpretação correta. Agora, a interpretação bíblica, ela deve focar em Cristo. E a Bíblia, experienciada como o Evangelho salvífico, deve nos levar para Cristo. E é interessante, Atos capítulo 7, verso 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Sabe o que significa isso? Que as palavras da Bíblia são vivas, e elas transmitem de uma forma poderosa. 1 Pedro 1, verso 11, vai dizer que o Espírito Santo que ilumina é o Espírito de Cristo. Então nós vimos na aula de Revelação e Inspiração que o Espírito Santo ele ajuda essa capacidade linguística do profeta para ele colocar em palavras a mensagem, e na iluminação o Espírito Santo ilumina para que a gente possa entender a mensagem. Bom, sabe qual é a boa notícia? É que esse Espírito Santo é chamado como Espírito de Cristo. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. Interessante, né? Então, o Espírito Santo que inspirou e iluminou é o Espírito de Cristo. A gente está falando de uma interpretação cristocêntrica, assentada em Cristo. Evidentemente, quando nós vamos às Escrituras, 1 Coríntios capítulo 2, versos 12 e 14, vão dizer que as coisas espirituais, elas podem ser discernidas apenas de forma espiritualmente. Então veja, entender o significado inclui aplicar pessoalmente essas verdades históricas redentivas da Bíblia, encontradas em Cristo, que se torna a nossa segurança e o nosso substituto. Então veja, somente quando o que Deus tem a dizer está relacionado a Ele e ao seu plano geral de redenção em Cristo, o sentido literal histórico das Escrituras proféticas é totalmente reconhecido. O que deve ficar claro também é o princípio da revelação, que ela é progressiva. Então, um intérprete posterior pode reinterpretar algo anterior para uma realidade condizente. Um exemplo clássico que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, fazendo referência a números, a experiência no deserto. Você lembra que o povo de Israel no deserto, quando estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, eles não tinham comida, Deus deu maná, não tinham água, Deus deu a água através daquela pedra. Agora, Paulo, no primeiro século depois de Cristo, vai dizer da seguinte forma, daquela pedra lá no deserto que jorrou água. Olha o que diz, 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja, aquele pessoal lá não sabia que essa pedra era Cristo. Mas Paulo vai dizer, aquela pedra era Cristo. Esse é um uso de um profeta posterior, de uma revelação anterior, explicando e ampliando o significado. Então veja,
Aqui nós vemos de forma bem clara como nós devemos ler a Bíblia, então. E agora volta o tota a Escritura, lembra? Que é toda a Escritura que é inspirada por Deus. E quando a gente vai fazer doutrina, ensino da Bíblia, a gente não deve ir apenas naqueles cantinhos da Bíblia, a gente tem que usar a Bíblia inteira. Então como isso funciona? É como se fosse um círculo hermenêutico, um círculo de interpretação. Evidentemente, você começa a ler a Bíblia numa parte, num texto individual. Mas quando você chegar numa parte que você não entende, você tem que voltar no todo. Então é da parte para o todo, do todo para a parte. E dessa forma nós vamos crescendo numa espiral, conhecendo mais da vontade do Senhor. Na interpretação bíblica, a aplicação do princípio do círculo significa que a compreensão total de um único texto só é possível com base em uma pré-compreensão do contexto total das Escrituras. É por essa razão que no entendimento e no estudo da Bíblia, a gente vai crescendo mais e mais. E é por essa razão que nossa igreja tem tantos planos para incentivar o estudo da Bíblia diário. Este conhecimento do todo depende do conhecimento de textos específicos. E é interessante, esses textos eles unificam o Antigo e o Novo Testamento. O elo que une o Antigo e o Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Os profetas de Israel, eles apontaram para Jesus Cristo, e o Novo Testamento foi escrito registrando que naquele Nazareno, em Jesus, as profecias dos profetas de Israel foram cumpridas. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, vão ter as palavras conhecidas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus Cristo é a forma primária, a mais importante, climática da comunicação de Deus. Isso não quer dizer que Deus não falou de outras formas. Ele falou sim, de outras maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias falou através de Jesus Cristo. E se toda a família, se toda a Escritura, aliás, é composta pelo Antigo e Novo Testamento, então a Escritura possui uma unidade, ela é coerente, uma harmonia, uma mensagem que é cristocêntrica e é cheia do Espírito. Então veja, olha o que Jesus diz em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus estava dizendo essas palavras, ele se referia ao Antigo Testamento. Em outras palavras, examinai o Antigo Testamento, porque lá você vai encontrar a vida eterna, e o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, vai testificar de mim. Então nós estamos nesse princípio do tota Escritura, toda a Escritura. Jesus Cristo é esse elo que une o Antigo e o Novo Testamento. E esse pensamento é o que nos traz a segurança de saber que a Bíblia é sua própria intérprete. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. E o estudo ele vai crescendo quando a gente pega, por exemplo, e começa a estudar um tema na Bíblia, e agora a gente vê como esse tema ele é apresentado não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, em todas as partes da Bíblia. Existem hoje ferramentas maravilhosas que podem te ajudar, como por exemplo uma concordância bíblica, onde você vai poder encontrar por palavras. Existem concordâncias que são por palavras, existem concordâncias que são por campos semânticos. Mas enfim, você pode ter essas ferramentas para enriquecer o seu estudo hoje. Portanto, se o sistema hermenêutico não conseguir demonstrar a unidade da Bíblia, então o sistema ele se torna inadequado. A chave para desvendar a unidade dos dois testamentos não é alguma fórmula mágica relativa à interpretação literal ou alegórica, mas a chave é a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o único intérprete verdadeiro. Ele explicou com base em Moisés, os profetas e os salmos, em todas as escrituras, as coisas que dizem respeito a si mesmo. Isso você vê em Lucas capítulo 24, que vai ter o caminho de Emaús, Jesus dando um estudo bíblico. Veja, quando aquelas pessoas encontraram Jesus, ele podia falar, olha, sou eu. Mas o que ele fez? Ele passou por todas as escrituras e apontava como essas escrituras o levavam para Cristo. Ele anunciou o seu cumprimento nele, em sua humilhação e exaltação, e que em seu nome deveria ser proclamado o evangelho da salvação a todas as nações.
Eu gostaria de te explicar nesse momento essas 4 regras básicas para nós interpretarmos a Bíblia Sagrada de uma maneira coerente e de uma maneira que vai trazer aprofundamento. A primeira regra é justamente sabermos que a Bíblia como um todo, orgânico e unidade espiritual, é seu próprio intérprete. Então a Bíblia é um composto do Novo e do Antigo Testamento e ela tem um todo orgânico. E agora, o estudo dessas continuidades do Antigo para o Novo Testamento vai ser um estudo que vai realmente enriquecer a sua caminhada cristã. Número 2. O Antigo e Novo Testamento são centrados em Jesus Cristo, em sua obra de criação, salvação e glorificação escatológica. Em Cristo, nós encontramos o centro das Escrituras Sagradas, a obra de salvação, de reconciliação de Deus e o mundo. Número 3. As promessas da aliança para Israel têm cumprimento inicial para o Judá e Israel após o exílio e encontrarão cumprimento futuro na reunião de judeus e gentios crentes no reino por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, importantíssimo isso. Por quê? Porque essas promessas de Israel, elas foram dadas, foram iniciadas lá, mas você não pode reaplicar de forma, hoje, a vida da igreja. Hoje existem um monte de dispensacionalistas que querem ver as promessas da reconstrução do templo na realidade hoje. Inclusive o movimento sionista é baseado nisso, uma interpretação errada desse princípio número 3. E, número 4, ao aplicar as promessas de reunião da aliança do Antigo Testamento, o Novo Testamento remove suas limitações étnicas e geográficas, enquanto mantém suas terminologias e imagens do Antigo Testamento. Novamente, aqui é importante porque essas promessas, elas são promessas que foram retiradas no sentido dessas limitações étnicas e geográficas. Agora, essas promessas do Antigo Testamento são aplicadas a todos que aceitarem o nome de Jesus, e não apenas aos judeus. E geográficas, essa promessa de retorno para a terra não vai ser uma Jerusalém literal, mas é a promessa de nós estarmos na bênção da aliança. Quando Jesus voltar, aí vai vir a nova Jerusalém, aí sim a promessa será literal. Bom, enfim, de forma clara, nesta aula nós passamos pelo conteúdo de interpretação da Bíblia Sagrada. E nós vimos que o princípio do sola tota scriptura deve funcionar como uma preposição na construção da nossa cosmovisão. E agora nós vimos que é importante nós, quando estudarmos a Bíblia, lembrarmos que ela é centrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi o instrumento pelo qual Deus reconciliou o mundo com si mesmo. Muito obrigado por estar conosco durante essa jornada. Para mim foi um privilégio acompanhá-lo e eu desejo as ricas bênçãos de Deus em sua vida. Essa matéria foi a matéria de introdução geral à Bíblia. Novamente, é um estudo que começou já há muito tempo atrás em sua vida e vai continuar durante toda a eternidade. Que Deus te abençoe e que Ele fortaleça você no estudo da Palavra de Deus.